Agradecemos a presença do nosso irmão Pastor Felipe, que está aí conosco hoje, nos ajudando. E que Deus abençoe o trabalho que ele está fazendo também, que é a obra de Deus. E como nós somos todos irmãos em Cristo, porque nós servimos o mesmo Deus, viemos do mesmo Deus e somos filhos do mesmo Deus, e estamos aqui para ir morar no céu com o mesmo Deus. Amém? Fazer a leitura do versículo 7 ao versículo 12, que diz assim, são só 5 versículos. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao 12, ele diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é em nós aperfeiçoado. Amém? Perdoe aí por ter gaguejado. A letra tão pequena para a minha vista, mas deu certo. O Senhor me ajude. Aqui nós estamos diante de uma carta, a carta de João. E João aqui ele tem uma correção a fazer, porque ele estava diante de umas heresias dos falsos mestres. Então ele escreve essa carta para combater os falsos mestres do seu tempo. Porque os falsos mestres estavam se levantando e colocando dúvida no coração dos irmãos acerca de quem é Jesus. Acerca de que se Jesus é Deus ou se Jesus é apenas um homem comum. Ou se Jesus era apenas homem comum, ou se Jesus era Deus. E essa dúvida estava atrapalhando o crescimento da igreja. Então, o apóstolo João, aqui tentando corrigir isso, ele começa combatendo as heresias dos falsos mestres, que está do versículo 1 até o versículo 6, e dá continuidade agora, falando que Deus é amor, mostrando como que nós podemos ser reconhecidos como filho de Deus, como alguém nascido de Deus, como alguém que veio de Deus e que conhece a Deus. Por isso ele começa assim no versículo 7, filhinhos, com a palavra carinhosa para nós, porque era assim que ele tratava os irmãos, como filhos na fé. E ele diz assim, filhinhos, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele está tratando de como nós podemos provar que conhecemos a Deus. Ele vai dizer que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque não tem como, irmão, nós provar que somos de Deus, que somos cristãos, que nascemos de novo, que passamos por uma regeneração, que conhecemos a Deus, se nós não amarmos os nossos irmãos. Porque nós somos conhecidos como servo de Deus pelo amor. Entendeu? O amor de Deus faz com que as pessoas vejam em nós o próprio Deus. Deus é espírito. Você não vai ver Deus fisicamente. Mas como nós podemos ver Deus? Se Deus é um espírito.
Nós podemos ver Deus através do amor dos irmãos. Quando você transmite o amor de Deus a outro irmão, você está transmitindo o próprio Deus. Porque quando uma pessoa que não conhece a Deus olha para você e vê o seu amor por outra pessoa, que muitas vezes nós não conhecemos, ele testemunha de que você é de Deus. E ali ele vê Deus. Entendeu? Então, se nós conhecemos a Deus, nós temos que amar uns aos outros. Porque não adianta um de nós se levantarmos com orgulho, soberbo, e dissermos assim: eu conheço a Deus, eu amo a Deus. E de repente você for abordado por uma pessoa necessitando de algo, e chegando para você e dizendo: irmãos, paga um PF para mim, que eu estou morrendo de fome. E você dizer assim: irmão, eu não posso, sendo que você pode. Será que esse irmão vai julgar você como homem de Deus? Provavelmente não. Porque você está demonstrando que você não tem amor. Porque se você tem uma condição e está diante de um faminto, implorando por alimento, você não tem uma opção a não ser ajudar aquele dali. É o único jeito de você provar que é filho de Deus. Entendeu? Porque a hipótese que eu estou colocando aqui é de um faminto e uma pessoa que tem condição. E que se diz filho de Deus. Versículo 8, ele diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele conclui o versículo 1 com o versículo 7 com o 8, dizendo: Deus é amor, e quem não ama, não conhece a Deus. E Deus, irmão, Ele não revelou o seu amor por nós em palavras. Deus não provou o seu amor por nós simplesmente em palavras, dizendo: eu amo vocês. Não foi assim que Ele falou que nos ama. Ninguém ouviu uma voz vinda direto do alto, dizendo assim: eu amo vocês. Como foi que Deus provou o seu amor por nós? Foi através de quê? De ações. Ação. Foi o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho, o Filho de Deus, para morrer por mim e por você. A maior prova de amor já testemunhado nessa terra foi que Deus enviou o seu único Filho para morrer em prol de pessoas miseráveis e pecadoras como nós, que não tinha nada a oferecer para Ele. Apóstolo Paulo chega a dizer que Ele nos amou quando nós era ímpio, inimigo de Deus. Ele não morreu por gente boa. Ele não morreu por pessoas sãs. Ele morreu por pessoas das piores qualidades, que a sociedade despreza. Foi por este que Ele morreu. Por mim e por vocês. Amém? Então nós temos que demonstrar o nosso amor por Deus através das ações. Porque o amor verdadeiro, ele é demonstrado em prática, em obra. Se eu disser para o Alitinho: Alitinho, eu te amo, e no dia da necessidade dele eu não atender ele, que amor é esse? Tiago chega a dizer que a sua fé é vã, quando você diz que tem fé e não tem obra. Porque a obra testemunha da sua fé. Entendeu? Verso 9 diz assim: e nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivesse por meio dele. Foi assim, irmão, que se manifestou o amor de Deus em nós. Não com palavras, como foi dito, mas por ação, enviando o seu próprio Filho, o único Filho, unigênito, para que nós vivêssemos por meio dele, para que por meio dele nós pudéssemos ter vida. Vida. Porque sem Cristo nós estávamos todos condenados. Sem nenhuma oportunidade de salvação, sem nenhuma possibilidade de chegarmos a Deus, Cristo veio
como caminho para Deus. Ensinou o caminho, morreu em nosso lugar, fazendo assim uma mediação entre o homem e Deus. Porque entre nós e Deus tem um abismo que faz separação entre o homem e Deus. Então Cristo vem e se coloca de uma ponta a outra do abismo, feito uma ponte para que nós pudéssemos atravessar. Agora, através de Cristo, nós podemos chegar a Deus. Nós podemos ir até Deus através de Cristo. Porque sem Ele, João 15 vai dizer que nós não podemos fazer coisa alguma. E ele continua dizendo: nisto consiste o amor de Deus, em que nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, primeiro ele vai dizer que nisto consiste o amor. Não em que nós amamos a Deus, mas em que Deus nos amou. Ou seja, o nosso amor, ele não iniciou em nós. Entendeu? Porque, de fato, naturalmente, nós não temos nenhum amor. O apóstolo Paulo vai dizer que não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Entendeu? Nós somos seres da pior espécie naturalmente. Nós somos capazes de matar, roubar, estuprar, traficar. Nós somos assim, irmão. Mas o amor de Deus que nos alcançou faz com que dentro de nós gere um amor que vá até Deus. Porque o amor nosso por Deus é simplesmente um reflexo do amor de Deus por nós. Quando Deus nos ama, Ele envia o Espírito dele para dentro de nós. E dentro de nós, o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que nós somos de Deus. Então é gerado o amor dentro de nós para a pessoa de Deus. Então nós podemos dizer que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque nós não podíamos amar Ele. Nós somos limitados, não. Nós viemos do pecado. E a nossa natureza é corrompida, não pode te amar naturalmente. Nós vemos pessoas escastejar a outra, cortar pessoas em miúdo, tirar o coração, comer o coração cru diante do cadáver. Nós vemos pessoas pisando numa criança, esmagando, esfolando uma criança, arrancando a pele da criança, diante dos olhos de muita gente, irmão. Imagina você pegar uma criancinha tão novinha que ainda não tem condição racional para decidir entre o bem e o mal, e você pegar essa criança e arrancar o pescoço dela, rasgar ela, tirar o coração fora, como nós vemos pessoas fazer isso hoje no mundo afora, irmão. É assim. Eles não são diferentes de nós não somos diferentes deles. Nós somos igualmente a eles. Mas graças a Deus, que o amor de Deus nos alcançou. E se Deus alcançar eles também podem ser restaurados. Porque enquanto tiver vida, irmão, tem esperança. Amém? Por isso a necessidade de fazer a obra de Deus. Pregar o Evangelho. Essas pessoas não podem ser tocadas por Deus fora do Evangelho. Somente com o Evangelho elas podem ser tocadas. E assim como nós, transformados. E ele fala da propiciação, fazendo uma referência ao Velho Testamento, quando o povo se reuniu uma vez por ano para levar um animal, para que o sumo sacerdote sacrificasse e despedasse o sangue do animal em cima da tampa da aliança, fazendo um simbolismo de uma expiação pelo pecado. Simbolismo porque aquele ato não salvou ninguém, mas apontava para um ato verdadeiro que salvaria o seu povo do pecado. Apontava para Cristo, para Jesus naquela cruz. Quando Cristo foi levado para a cruz, irmão,
Ele despejou o seu sangue em cima dos nossos pecados e cobriu nossos pecados. E hoje nós estamos salvos. Nós que cremos em Jesus Cristo estamos salvos. Desde agora. Pelo sangue do Cordeiro que nos lavou naquela cruz. Amém? E já estamos caminhando por fim. Ele vai dizer assim, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, se Deus nos amou de tal maneira, o apóstolo João usa essa palavra tal, porque não há outra palavra o qual ele pode substituir para definir o grau de amor pelo qual Deus transmitiu a nós pelo seu Filho. Não há uma palavra mais que ele possa colocar acima dessa. Por isso ele disse, ele nos amou de tal maneira, a mesma expressão que ele usa no Evangelho, capítulo 3, versículo 16, nos amou de tal maneira, não tem outra maneira com qual ele pudesse expressar para falar do amor de Deus por nós, que foi um amor transmitido através de obras, através de ação, através de um sacrifício de um próprio Filho, ou seja, o próprio Deus que se gerou carne em forma de filho, em forma humana, e veio para morrer no meu lugar e no seu lugar, porque ele tinha de ser gerado filho, ele precisava ser humano também, ele precisava ter um corpo humano para que ele pudesse nos substituir, porque a lei de Deus exigia sangue, morte, e Deus é espírito, e um espírito não podia morrer em nosso lugar, era necessário que ele fosse gerado carne, e assim ele fez, ele gerou carne, veio, habitou entre os homens, e morreu em nosso lugar. Amém? E para encerrar ele vai dizer assim, concluindo 11, ele vai dizer assim, por isso nós devemos amar uns aos outros, como eu disse, com obras, com ações, porque se Cristo fez ações para demonstrar o seu amor, nós também devemos fazer ações para demonstrar o nosso amor por Deus. E ele vai dizer assim, nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Ninguém nunca viu a Deus, né? Em forma física, como ele é espírito. Mas nós podemos ver Deus através do nosso amor, através desse atributo de Deus. É um atributo que Deus transmitiu para nós, para que nós pudéssemos transmitir a imagem dele a outras pessoas, através do amor. Quando o amor de Deus nos alcança, e nós transmitimos ao nosso próximo, aos nossos irmãos, aquele amor, em nós é manifestado a figura de Deus. A imagem de Deus é transmitida. Talvez já aconteceu com um dos irmãos aqui, de alguém passar e dizer assim, rapaz, aquele dali é o homem de Deus, olha o jeito dele. Porque a nossa conduta, o nosso amor, as nossas ações, a nossa atitude, ela revela Deus em nós. Amém? Que a gente possa transmitir o amor de Deus, a pessoa de Deus através das nossas vidas, irmão. Que a gente possa dar um bom testemunho, para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus vai dizer no seu ensino em João, dizendo que assim nós somos seus discípulos. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé.